Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, pelo espírito Eugênio. Editora Lorenz, 15ª parte, Sonhos Desfeitos. Há algum tempo, o calor na cidade de Chicago tornara-se insuportável. As pessoas procuravam amenizá-lo como podiam, mas as temperaturas haviam atingido níveis insuportáveis. Corria o ano de 1885. Aquele dia estava muito abafado e o ar extremamente pesado. Prevendo a iminência de uma chuva forte, Paul recomendara a Marianne que não saísse para o seu passeio habitual com o pequeno William. Atenderia a mais alguns pacientes, os urgentes, e depois retornaria ao lar. Marianne recomendou-lhe cuidado, pedindo para que se ausentasse o menos possível. Toda vez que Paul se afastava, desde os primeiros tempos, sentia-se angustiado e preocupava-se sem saber por quê. No final da tarde, ao ver Paul retornar tranquilo e feliz, Marianne deu-se por satisfeita e procurou fazer-lhe companhia, pois William havia adormecido. Jamais pudera imaginar que um dia sentiria um amor como o que a unia a Paul. O temperamento de Paul às vezes intimidava, contudo o rapaz era sempre facilmente conduzido pela moça. Diariamente preparava-se para a chegada do marido como se fosse o primeiro encontro. Procurava o vestido que mais lhe agradaria, o penteado que mais lhe realçasse o belo rosto, o perfume que ele mais gostava. Supervisionava a mesa do jantar, dava ordens na cozinha para que tudo estivesse conforme o gosto do Dr. Paul. Embora essa vida não tenha muitos atrativos para jovens de hoje, naqueles tempos era tudo o que uma mulher poderia desejar. Habitualmente aguardava Paul na soleira da casa, radiante por receber o homem de sua vida. Este apressava o passo, não vendo a hora de tomá-lo em seus braços. O nascimento de William devolvera a Paul e a Marianne, que conhecera anos antes. O menino crescia feliz ao lado da mãe que o adorava e que, por sua vez, recobrava o vício e a alegria de viver. Em determinados momentos notava-se ainda uma certa tristeza em seu olhar, que era logo dissipada ante um sorriso de Paul ou uma traquinagem do pequeno. Paul vivia para a mulher. Era a sua própria vida. Quase não se lembrava de sua existência antes de conhecê-la. A mãe fora seu único afeto, mas falecera pouco depois de sua partida. O pai era um homem doentio, amargurado. Tudo isso transformara-o em um homem retraído, apenas dedicando-se aos estudos. Existem momentos em nossa trajetória espiritual nos quais os sentimentos dificilmente podem ser expressados por palavras, principalmente quando duas almas se reencontram depois de longos períodos separadas. São corações que se buscam através do tempo e do espaço, e, quando podem fluir da felicidade de estarem juntas, chegam a ficar mudas, nada mais há para ser dito. Naquela noite, apesar de estar imensamente feliz, Marianne teve um pesadelo. Não conseguia se lembrar integralmente do mau sonho. Recordava-se de repetir entre soluços que havia muita água e que precisava salvar o William. Paul, assustado, a procurava consolar, falando-lhe carinhosamente. Após algum tempo, ministrou-lhe um sedativo suave para que adormecesse novamente. Isso nunca havia acontecido com Marianne e impressionara muito a Paul. Sem saber por quê, sentiu um mal-estar indescritível. Por fim, atribuiu o sonho à preocupação com a falta de chuva e procurou tranquilizá-la. Passados 2 dias, finalmente a chuva chegou. Transformou-se em uma grande tempestade, deixando a descoberto um dos sérios problemas da cidade. Sabia-se da poluição do rio Chicago, em função dos dejetos que ali eram frequentemente lançados. Com a tempestade, as águas servidas que eram despejadas no lago Michigan contaminaram a água utilizada para beber, destruindo não só sua vegetação, mas a própria fauna existente em seu leito. Durante 30 dias, as águas infectadas poluíram maldosamente o lindo lago. As autoridades locais decidiram tomar providências definitivas, construindo um canal que pudesse suportar outra calamidade semelhante. Além disso, imaginaram uma função estratégica relacionada à guerra civil e uma possível guerra contra os ingleses. Mesmo assim, somente alguns anos mais tarde, foi criado o Distrito Sanitário Metropolitano da Grande Chicago, um dos primeiros da região. Houve um esforço intensivo na área da engenharia com a construção do canal sanitário, tornando-se até os dias de hoje uma obra digna de orgulho de seus habitantes. Os dias passavam e, como a situação não se alterasse, com o lago cada vez mais cheio, os problemas aumentaram. Uma verdadeira epidemia surgia. E, embora nessas circunstâncias isso seja natural, o número crescente de pessoas doentes começou a assustar as autoridades. A epidemia de febre tifoide e cólera alastrou-se rapidamente, gerando pânico. Pessoas morriam aos milhares sem que se pudesse evitar a tragédia. Mais de 90.000 pessoas morreram naquele ano em Chicago, vítimas da herança de tão violenta tempestade.
O grande fogo de 1871 ficou registrado na história da cidade como a sua maior tragédia, pois Chicago ficou literalmente destruída. No entanto, doenças como o tifo e a cólera eram problemas crônicos devido às más condições sanitárias. Paul, notando que a situação se agravava, quase não dava conta de tanto trabalho. Saía pela manhã, regressando apenas à noite, exausto e estarrecido por toda aquela inacreditável realidade. As autoridades reuniam-se com os médicos que estavam prestando atendimento aos doentes, tentando encontrar soluções. Mas dia a dia o número de casos aumentava sem que nenhuma medida surtisse maiores efeitos. Profundamente preocupado, Paul recomendava todos os cuidados possíveis a Marianne e William. Amava infinitamente o filho. Embora contasse apenas 1 ano de idade, aquela criança era o supremo complemento de sua felicidade. Belo qual um anjo, de cabelos alourados como os seus, herdara-lhe também os olhos ternos e escuros, risonhos e expressivos, sendo uma criança encantadora. Profundamente apegado a Marianne, os dois pareciam simbolizar uma relação ideal de mãe e filho. William aprontava pequenas peraltices, pelas quais Marianne se esforçava em repreendê-lo, demonstrando sua autoridade materna, mas intimamente divertia-se com a esperteza, inteligência e vulgares do filho. Paul não podia deixar de perceber o quanto William fazia Marianne lembrar-se de Rebecca, procurava redobrar sua dedicação e ternura, maternas procurando, dessa vez, cumprir o seu dever de mãe. Agradecia diariamente a nova oportunidade da maternidade e cercava William de todos os cuidados. Certo dia, após momentos de entretenimento com o pequeno William, Marianne sentiu leve dor de cabeça. Pediu a Mrs. Doris, a governanta, para dar a refeição ao menino enquanto procurava descansar. Dirigiu-se aos seus aposentos e, extremamente fatigada, deitou-se e adormeceu. Ao chegar em casa à noite, Paul estranhou por não vê-la esperando como de costume. Intimamente sentiu leve inquietação. Apressou o passo até a entrada e, logo após transpor o hall, encontrou Doris aguardando-o aflita. Graças a Deus o senhor chegou. Lady Marianne está se sentindo mal. Pediu para que eu tomasse conta do pequeno William e deitou-se com dor de cabeça. Mas até agora não acordou. Fui até o quarto e verifiquei que está com febre. Extremamente angustiado, Paul subiu as escadas aos poucos lances. Imediatamente chegou ao andar superior. Abriu a porta do quarto e entrou com o coração opresso. Ao ver Marianne deitada, com aparência febril, sentiu como se tivesse sido atingido por alguma coisa em pleno coração. Pois sentiu que algo grave estava acontecendo. Desculpe, meu amor, por não ter esperado. Foi a primeira vez, mas a sua Marianne está um pouco adoentada. Sim, querida, mas logo vai ficar boa. Vou medicá-la e se sentirá melhor. Paul mandou trazer a sua maleta e, abrindo-a, retirou o pequeno vidro e, com um conta-gotas, colocou a substância em um copo que foi administrado cuidadosamente a Marianne. Esta ingeriu o remédio e, algum tempo depois, mostrava-se mais disposta, com a febre cedendo. Perguntou por William e, após tranquilizar-se, adormeceu fazendo juras de amor a Paul. Mais sereno, Paul procurou algum alimento e, depois de um banho relaxante, adormeceu. Na manhã seguinte, como Marianne dormisse tranquilamente, Paul foi até a cidade atender alguns pacientes em estado grave. A epidemia continuava e, embora medidas fossem tomadas para evitar o seu avanço, todos os esforços foram baldados. No meio da tarde, no entanto, o empregado da casa de Paul foi chamá-lo, pois Marianne havia piorado sensivelmente. Atordoado com a notícia, Paul dirigiu-se imediatamente à sua residência. Em meio à exaustão, buscava forças para manter-se sereno diante de sua mulher. Ao chegar, foi ver Marianne. Suprema aprovação. Marianne jazia sobre a cama com febre alta. Querido, devo estar horrível, perdoe-me por não lhe esperar. Paul sentou-se ao seu lado no leito e disse-lhe com a voz embargada: Minha amada, você está doente. Como poderia me esperar? Como está, minha querida? Minha cabeça e o abdômen dói muito. Sinto-me extremamente fatigada e a febre não cede, disse-lhe com os olhos brilhantes. Paul a examinava extremamente preocupado. Querida, não se preocupe, irá melhorar logo. Vou medicá-la para que descanse o mais possível. Ficarei aqui ao seu lado. Paul, o que está vendo? Sinto-me muito mal. Precisa repousar agora, depois falaremos, disse-lhe beijando os lábios febris. Eu não quero que você abandone os seus pacientes por minha causa. Lembre-se que muitas outras pessoas nessa hora também precisam de seus préstimos. Marianne, pense em você mesma neste momento, disse repreendendo-a brandamente. Eu sou o seu médico e terá que me obedecer. Está bem, doutor, disse-lhe docemente conformada. Paul, desde então, dedicava-se incansavelmente ao atendimento de Marianne. Procurava dar alguma atenção a William e, atendendo ao pedido da mãe, trazia o menino para vê-la diariamente. Sabia que, desde a gestação, a saúde da sua mulher não era a mesma.
Achava-se debilitada devido aos choques emocionais dos quais fora vítima. Sentia a cada minuto sua angústia aumentar. Era como se acontecimentos trágicos estivessem por acontecer naquela casa. Durante a noite a febre aumentou, levando Mariane aos primeiros delírios. Os vômitos, a fraqueza, as dores pelo abdômen, suas palavras confusas, a debilidade geral faziam com que Mariane, dia a dia, se afastasse da vida e dele. Não podia mais enganar-se sobre o diagnóstico de Mariane, sua adorada mulher contraíra tifo. Passava as noites em claro junto ao seu leito, ministrando-lhe todos os cuidados permitidos na época. Trocava incessantemente as compressas em torno de sua cabeça e nuca, na tentativa de aliviar-lhe a febre. Administrava-lhe drogas, procurava proporcionar-lhe algum conforto, mas infelizmente a doença evoluía. Os grandes avanços que se verificaram na medicina nos últimos séculos tiveram seu grande impulso a partir da descoberta dos antibióticos, mas na época que nos reportamos, infelizmente a humanidade debatia-se ainda com a incapacidade de lutar contra bactérias que hoje facilmente são eliminadas. Na segunda semana, Mariane apresentava pequenas manchas rosadas em seu abdômen, características da doença. Como a febre e os vômitos continuassem, Mariane desidratava-se rapidamente. Após os longos delírios, cheios de alucinações, quando pedia aos prantos perdão a Filipe e Rebeca, caía em uma prostração indescritível, ficando longas horas com o olhar perdido em um estado letárgico. Mariane transformara-se em uma triste sombra do que havia sido. As faces descoradas e emagrecidas retratavam um triste contraste de sua beleza e frescor de alguns anos antes. Paul negava-se a encarar os fatos. Fazia todos os esforços na tentativa de salvar-lhe a vida. Um dia, no auge do desespero, saiu para a rua, pegou pequena embarcação e dirigiu-se para o grande lago, sem saber por quê, desorientado. Ao chegar a uma certa distância da costa, parou de remar, deixou-se ficar ao lado do vento e chorou desesperadamente. Nunca em sua vida encontrara-se em tal situação. Chorava aos soluços, pedindo clemência ao Deus que Mariane tanto amava. Pedia a Jesus, o eterno amigo, segundo Mariane, para que poupasse a vida do seu adorado amor. Infelizmente, Paul lembrava-se do poder divino somente agora. Rogava a sua mãe e a todos que pudessem ajudá-lo naquele momento angustiante. Argumentava que Mariane era sua própria vida. Tinha um filho ainda extremamente necessitado de uma mãe. Deixou-se ficar assim por algum tempo, quanto não saberia precisar. Quando deu por si já era tarde. Dirigiu-se à sua residência envolto em terríveis pressentimentos. Não via a hora de voltar a ver Mariane e saber como estava o seu amor. Mal chegou em casa, Doris lhe esperava à entrada com os olhos vermelhos. Paul, angustiado, perguntou-lhe: "Por Deus, diga o que houve." "Senhor, tenho más notícias." Quase a machucando, Paul segurou-a pelo braço, dirigindo-lhe a palavra. "O que está acontecendo?" gritou, assustando a moça. "O menino está doente, está com muita febre." Com o coração descompassado, subiu as escadarias correndo ao quarto da criança. Ao entrar, viu o que ele já temia. O William estava no berço, muito febril, chorando, agitado. Tomou o filho nos braços e, chorando profundamente, sentia a debilidade da criança em seu colo. Sabia que as crianças eram as mais prejudicadas com aquela situação. Sua fragilidade não lhe permitiria mais do que alguns dias de vida. Doris, o que havia seguido, permaneceu na entrada do quarto. Ao ver que o patrão se retirava após medicá-lo, tomou o pequeno William ao colo e reconduziu ao berço. Paul dirigiu-se então aos seus aposentos e de Mariane, tentando controlar-se. Dera ordens para que nada fosse comentado com a mesma, temendo agravar-lhe o estado já bastante precário. Encontrou-a extremamente debilitada, pálida, com olheiras profundas. As cortinas mantinham-se fechadas, pois a moça apresentava sensibilidade à luz. A jovem mulher sofria muito. Podia-se sentir a presença da morte naquele aposento. Entrou lentamente, sentando-se ao lado de sua amada, segurou a sua descarnada mão. Esta, ao sentir o seu toque, estremeceu levemente e, abrindo os olhos, disse quase num sussurro: "Paul, estou aqui, meu amor. Às vezes acho que não ficarei boa." Paul interrompeu-a energicamente. "Não diga isso. Você vai melhorar logo. Não duvide disso." Delicadamente, Mariane segurou a sua mão e falou: "Querido, eu sei que você está fazendo tudo o que pode, mas a verdade é que a cada dia que passa sinto-me mais longe desta vida. E antes que isso aconteça, gostaria de pedir coragem, pois o nosso William irá precisar de você." Paul levantou-se bruscamente, foi até a janela, tentando esconder as lágrimas que, espontaneamente, caíam de seus olhos. Mariane continuou: "Sei que é muito difícil encararmos a realidade, ver o nosso sonho de amor assim interrompido." Nesse momento também ela não conseguiu estancar o pranto, esforçando-se desesperadamente para lhe dizer o que julgava de ser de suma importância. Para o momento, começou a falar:
Você sabe que sempre acreditei em uma vida após a morte. Não uma vida em um local isolado, como o céu ou o inferno, mas uma vida ativa que não permite o abandono de nossos amados. Assim, Paul, acredite, estarei com você e o nosso filho. Nosso afastamento será temporário. Paul virou-se, dirigindo-se ao leito, abraçou-a e chorou copiosamente. Mariane passava a mão suavemente pelos seus cabelos loiros, não conseguia falar pelo cansaço e pela emoção da hora. Como poderia lhe dizer que estava morrendo, que se separariam em breve? Apesar de aceitar a situação como irreversível, sofria desesperadamente. Deixá-los em um momento tão feliz de suas vidas era absurdamente doloroso. Precisava manter as forças que lhe restavam por William, pedindo a Paul para não desampará-lo, já que ficaria sem mãe. Peço-lhe por William, meu querido, não falte com seus compromissos com nosso filhinho. Paul, percebendo seu desgaste, querendo-lhe poupar as forças, respondeu: haja o que houver, nosso filho ficará bem, prometo-lhe. Agora você precisa descansar. Quero que repouse o mais possível. Mariane aqueceu com a cabeça. Paul ajeitou-lhe os travesseiros, passou a mão por seus cabelos, pela sua face desfigurada e disse-lhe com infinita ternura: você sempre será o mais perfeito que eu já vi em qualquer lugar do universo. Vou guardar este olhar para sempre em minha retina, e se for verdade que ainda nos encontraremos, crê-me, irei reconhecê-la pelo olhar. Jamais existirá um olhar como o seu. Mariane, fitando extremamente comovida, falou: amo. Não haverá tempo nem distância que mude este fato em minha vida. Sei que agimos erradamente com Philip, mas o sentimento que lhe dedico tem uma força impossível de resistir, e que nos atrairá um ao outro pela eternidade. O jovem abraçou-a longamente, acariciando-lhe os cabelos sedosos, ficando assim por longo tempo. Sentindo-se mais reconfortada, Mariane lhe pediu que não esquecesse dos outros pacientes. Pressentindo os desenrolar dos acontecimentos, Mariane chamou Doris. Fez-lhe algumas recomendações sobre William, ao que esta desatou em soluços, dizendo ser impossível aceitar esses fatos. Mariane exortou-a a permanecer calma, pois Paul precisaria muito de seu auxílio logo que ela partisse. Por fim, acerenou-a e pediu que lhe alcançasse papel e caneta. Doris prontamente providenciou o material e, ajeitando-a da melhor forma para que pudesse escrever, aguardou sentada a um canto. Mariane, então, com extrema dificuldade e com as mãos trêmulas, traçou algumas linhas. Algum tempo depois, exausta, pediu a Doris que guardasse a carta e a entregasse a Paul imediatamente após o seu enterro. Pressurosa, esta colocou a carta em uma escrivaninha ao canto do quarto, chaveou e colocou a chave junto ao criado mudo de Mariane. Nesta noite a moça piorou muito. Paul, como já fazia algum tempo, passou a noite toda ao seu lado, procurando minorar-lhe os sofrimentos. Era o dia 12 de setembro de 1885. Ao amanhecer, Mariane perguntou por William. Paul disse que o menino estava bem, que ela não se preocupasse. Mariane pediu-lhe então que eu colocasse a sua cabeça no colo do marido, ao que este prontamente acudiu. Deitando-se confortavelmente em seu colo, sorriu tristemente, pedindo-lhe que abrisse as cortinas. Desejava ver a luz do sol, as primeiras folhas de outono. Nesse instante, Doris pediu licença e entrou trazendo um bilhete de Morris O'Connor. Seu filho, um menino de uns 10 anos, piorara sensivelmente. Pedia-lhe que atendesse o chamado imediatamente, pois temia pelo pior. Indeciso, Paul não queria afastar-se da mulher amada, já que entrava em agonia. Mariane, pressentindo o que acontecia, disse-lhe tentando sorrir: atenda o chamado, meu amor. Fique tranquilo, tudo ficará bem, eu não fugirei de você. Paul tentou achar graça nas suas palavras, e ante o olhar quase sem vida da mulher, ainda tentou resistir, mas Mariane foi incisiva e não lhe deu alternativa. O rapaz saiu angustiado. Pegou a charrete e dirigiu-se à casa dos Connor. Ao chegar, verificou que o menino ainda tinha chances de sobreviver. Tudo dependeria da reação da sua natureza ao que hoje chamamos de imunidade. Após o atendimento à criança e dos preceitos habituais, recomendados nesses casos, retornava para casa quando o novo chamado fez mudar de direção. Um novo caso surgira. Dessa vez era um pai de família, dono de um dos maiores armazéns de variedades localizado no centro da cidade. Não havia como deixar de atendê-lo, visto que este homem, Jonas McGregor, lhe havia prestado muitos favores, abrindo-lhe diversos caminhos desde sua chegada. Mais uma vez desviou-se de sua direção. Entrou na casa de Jonas angustiado, indagando-se se poderia realmente fazer alguma coisa pelo amigo. A família, extremamente aflita, deu graças aos céus quando o viu, depositando suas últimas esperanças no jovem médico. Jonas aparentava ter uns 40 e poucos anos. Compleição forte, apresentava os sintomas característicos da doença, embora com menos intensidade.
Paul baseava seus prognósticos nos primeiros dias da doença. Achava que se o paciente resistisse bem ao ataque inicial da enfermidade, teria mais chances de sobrevivência. Depois de atender com devido cuidado seu novo paciente, tomou finalmente o rumo de casa. Já havia andado algumas milhas quando percebeu que Charles corria em sua direção a cavalo, em desabalada corrida. O velho criado vinha em seu encalço, extremamente desfigurado. Paul parou a charrete e perguntou aflito o que ocorria. Senhor, preciso dizer-lhe, há horas que lhe procuro, precisava falar-lhe. Charles, para a surpresa de Paul, não pôde conter as lágrimas. Lágrimas rolavam sem parar por sua face, envelhecida. Paul, desesperado, gritava enquanto sacudia pela gola. Pelo amor de Deus, homem, o que houve? O criado baixou os olhos e respondeu. A senhora Marianne piorou muito e me pediu que o procurasse, mas eu acho que não resistiu. Paul montou no cavalo de Charles e dirigiu-se o mais rápido que pôde à sua Marianne. Ela o havia buscado na hora extrema e ele não estava perto do seu anjo. Chegou em casa desesperado, correndo aos seus aposentos. A criadagem chorava por toda parte. Doris veio recebê-lo no quarto, em prantos. Desencilhou-se da mulher e caminhou em direção ao leito. Marianne estava morta. Haviam-lhe penteado os cabelos e colocado algumas azaleias em suas pequenas mãos. Parecia dormir tranquilamente, o amor de sua vida. Ao aproximar-se, percebeu que 2 lágrimas tinham sido derramadas por Marianne, talvez no momento extremo, quem sabe por não tê-lo por perto na hora derradeira. Paul, ao vê-la sobre o leito, quedou-se imóvel junto a Marianne até o dia seguinte, sendo necessário que amigos e serviçais da casa intervissem para efetivar os preparativos do sepultamento. Passando por larga faixa de resgates reparadores, Paul ainda não havia terminado seu calvário de provações e 2 dias após William morria. As cerimônias fúnebres de mãe e filho foram juntas, sendo que grande parte da sociedade da época se fez presente. O que chamou a atenção é que não apenas os mais aquinhoados estavam ali. Muitas pessoas simples a quem Marianne prestava auxílio, especialmente crianças, que a tinham como uma madrinha, foram lhe prestar as últimas homenagens. Não é necessário dizer que o choque fora demasiado violento para Paul. Inicialmente, embora demonstrasse alguma calma aparente, tentou agir com naturalidade. A seguir, despediu os criados, alegando que a casa estava praticamente só e que não se justificava a presença de tantas pessoas. Apenas Charles permanecera, contrariando o patrão. Charles insistira muito para que retornassem a Londres, mas Paul não o ouvia. Com o passar dos dias, Charles começou a se preocupar. Paul tinha abandonado seu trabalho. Charles percebeu que algo mais sério acontecia. Paul deixara de se alimentar, de barbear-se. Vivia quase fora da realidade. Por mais que o criado, e por que não dizer amigo, insistisse em fazê-lo voltar à vida, Paul recusava-se terminantemente a fazer qualquer coisa a não ser chorar, desesperadamente por Marianne. Muitas pessoas que se aproximavam da residência tentando prestar-lhe condolências eram grosseiramente afastadas com gritos desesperados. Diziam que o Dr. Paul Hanson havia enlouquecido. Paul novamente fizera a pior escolha, o caminho da revolta e da insubmissão à vontade de Deus. Mal sabia o nosso amigo que sua atitude trazia profundo sofrimento a Marianne, que desencarnara, rogando-lhe a presença. Nossa amiga trazia admiráveis conquistas espirituais no campo do amor ao semelhante, mas faltava-lhe o conhecimento dos assuntos do espírito. Os erros repetidos em relação ao seu comportamento amoroso demonstravam sua irresponsabilidade nessas questões e traziam-lhe remorsos que faziam com que se demorasse ainda mais nas faixas do sofrimento. Os laços que a uniam a Paul eram muito intensos, e dessa forma Marianne não conseguiu se libertar de pronto do seu ambiente doméstico. Do mesmo modo, Paul, com seu comportamento doentio, a atraía pelo pensamento para perto de si insistentemente. Muitas foram as pessoas que se afeiçoaram a Marianne pela sua franqueza e carisma adoráveis. As preces que partiram desses corações agradecidos e sinceramente comovidos com a tragédia ocorrida fez lentamente com que Marianne pudesse partir para outras esferas, buscando reequilíbrio e algum alívio para o seu sofrimento. Paul, ao contrário, emaranhava-se mais e mais no cipoal da revolta surda e desesperada. Charles, sem poder contê-lo, mandou chamar o seu pai, em Londres, em uma última tentativa. O velho Hanson, por certo, saberia o que fazer, pensava Charles. Contudo, as coisas não foram bem assim. Ao chegar e ver o filho esquálido no leito, mal compreendendo o que lhe diziam, o pai de Paul percebeu que havia perdido o filho. Nada podia mais ser feito. Cansado, Hanson olhava com tristeza os aposentos de Paul. Por que certas famílias trazem uma marca, uma tendência para a desgraça? Perguntava-se. Por que, enquanto tantas pessoas são felizes em seus lares, amando-se uns aos outros através das gerações, com perfeito entendimento, outras vivem de tragédia em tragédia com as mortes dramáticas, doenças, acidentes e suicídios?
Hanson não conhecia as leis das afinidades que ligam os espíritos na Terra e fora dela. Aproximando e afastando uns dos outros, também não conhecia a lei de causa e efeito, que dá a cada um de acordo com seus atos. Sim, é verdade, algumas famílias trazem resgates dolorosos marcando-as, pois é necessário que se pague até o último ceitil. Profundamente desanimado, o velho homem deixou-se cair em uma cadeira. Colocou as mãos na cabeça, curvou-se, esquecendo de sua posição social e seu orgulho de lorde inglês, chorou silenciosamente. Tanto lutara para que os filhos lhe seguissem o exemplo. Tinha-os criado para serem homens fortes, lutadores, orgulho de sua descendência, procurar afastá-los da mãe que vivia com aquelas choradeiras rezando. No entanto, Roger suicidara-se por uma mulher distante, sem origem, sem posição social, que conhecera em um país selvagem. Agora, Paul, não bastasse o fato de haver traído um amigo deixando-o desorientado, perdia a mulher roubada ao outro e ao próprio filho. Olhava para o quadro de Marianne na parede em frente. Ela era a causa daquela desgraça. No entanto, não podia deixar de estimá-la, pois também lhe havia conquistado um enrijecido coração. Parecia um castigo de Deus. Nada que fosse muito religioso, mas existiam algumas coisas que não podia explicar. Agora só restara Henry. O jovem rapaz, ainda adolescente, teria que lutar muito para fugir ao estigma da família. Pensava Hanson. Deveria incutir no filho a força de caráter que faltara aos irmãos para que ele pudesse prosperar. Percebia de antemão algumas diferenças no caráter de Henry. Mais ambicioso, frio, chegava a ser calculista nos seus projetos pessoais. Tencionava dedicar-se à indústria e ao comércio, onde achava que teria um grande futuro. A depressão de Paul atingiu seu auge no final de 3 meses. Há algum tempo não falava e a alimentação era administrada com muita dificuldade por Charles. Sem forças para viver, Paul entregara-se às entidades afinizadas com aquele estado de sofrimento. Desencarnou no mesmo quarto de Marianne após uma longa agonia.